A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre que Deus fala a Samuel e ele demora em saber que era Deus falando ao seu coração. Para falar sobre este assunto, vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do verso 8 ao 10, que diz o seguinte: O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Queridos, hoje vamos falar sobre o relato da história de Samuel. Sabemos que sua mãe, Ana, era estéril e, portanto, não podia ter filhos. Mas Deus opera um milagre na vida desta mulher e ela, então, concebeu a Samuel. Interessante que ela queria ter tanto um filho, mas depois de tê-lo, em agradecimento, ela toma uma atitude surpreendente e oferece-o ao profeta Eli. E a partir deste momento, ele foi dedicado ao Senhor e passou a morar na casa do profeta, e foi ali, no santuário, que Deus falou com Samuel, e ele demorou para saber que era o Senhor falando com ele. Perceba que ele era dedicado ao Senhor, morava na casa do profeta, estava sempre no santuário e, portanto, o ambiente era propício em todos os sentidos. Porém, ele demorou para saber que era Deus o chamando. Sabe, irmãos, fiquei pensando que muitas vezes eu e você também demoramos em saber que é Deus que está falando conosco. Assim como aconteceu com Samuel, tudo está favorável, o ambiente é propício, estamos na igreja, em oração, estamos diante do altar, mas infelizmente não conseguimos entender que é Deus falando conosco. Pensando nisso, comecei a meditar sobre o que é preciso para ouvir a voz de Deus. Só ter ouvidos muitas vezes não basta. Só ter a vontade de ouvir a Deus também não. Sabe, não tem nada mais que nos possa fascinar do que ouvirmos a voz do nosso Deus. Mas o Senhor, através da meditação neste texto do livro de 1 Samuel, começou a abrir o meu entendimento e mostrar que existem alguns segredos para que eu e você possamos conseguir ouvir a voz de Deus. E, portanto, hoje eu quero compartilhar com os amados os segredos que Deus nos mostra para que possamos ouvir a voz do nosso Deus. O Senhor me levou ao verso de número 7 deste capítulo 3, e neste verso está escrito o seguinte: Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Neste verso, Deus nos mostra que sem conhecer a pessoa, fica difícil conhecer a sua voz. Ou seja, com este momento na vida de Samuel, Deus está mostrando que é possível sim uma pessoa ser dedicada a Deus, estar na casa de Deus, no santuário, e mesmo assim não conhecer o Senhor. Samuel estava num ambiente propício, nas condições ideais, mas por não conhecer a palavra de Deus, ele não conseguia identificar que era Deus o chamando e não Eli, o profeta. Por isso, queridos,
Aqui eu falo para você, está o primeiro grande segredo para termos os nossos ouvidos atentos para conhecer a voz de Deus. Precisamos conhecer a sua palavra, pois é a sua palavra que nos dá as condições de sabermos quando é Deus que está falando conosco. Fica claro que quem conhece, estuda, medita na palavra de Deus como Eli, constantemente tem mais condições de discernir a voz de Deus, pois este passa a conhecer a Deus e, portanto, fica mais fácil saber que é Deus falando, nos chamando, aleluia. Quanto mais eu e você conhecemos a Deus através da sua palavra, mais fácil fica para nós sabermos quando é Ele que fala conosco. Quanto mais nós conhecemos a sua palavra, mais intimidade teremos com Deus. E assim, até no silêncio de um momento, nós podemos saber que Deus está falando conosco. Aleluia! Portanto, o primeiro segredo para eu ouvir a voz de Deus é conhecer a sua palavra e aplicar esta palavra em minha vida. Pois com isto, não só aprendo a conhecer a Deus, como também me faço conhecido de Deus. E certamente terei os meus ouvidos cada vez mais aguçados, sensíveis para ouvir quando Ele fala comigo. No verso de número 4 do mesmo capítulo 3 está escrito o seguinte: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Neste momento o Senhor me mostra que neste contexto estava mencionado o segundo grande segredo para que possamos ouvir a voz de Deus. Para se ouvir a voz de Deus é preciso querer ouvir. Se continuarmos no contexto, vamos verificar que no momento em que ele ouviu a voz, ele correu para o profeta Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele deitou, e o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, e Samuel se levanta de novo, e ele poderia ignorar a voz, aquela voz, pois o profeta já havia dito a ele que não o havia chamado, mas ele se levanta novamente e vai até o profeta e diz de novo: eis-me aqui de novo, por que tu me chamaste? Mas o profeta torna a dizer a ele: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. E o contexto diz que pela terceira vez o Senhor o chama e ele mais uma vez poderia ignorar, já que por duas vezes ele se levantou e foi até o profeta, e o profeta disse que não o havia chamado. Mas percebam que Samuel queria ouvir. O Senhor o chama pela terceira vez. E ele vai até o profeta e diz de novo: eis-me aqui. E esta expressão mostra a vontade que Samuel tinha de ouvir a voz de Deus. E é essa vontade de ouvir a voz de Deus que o Senhor quer ver em minha vida e na tua vida como igreja nos dias de hoje. E quando nos mostramos a Ele esta vontade de ouvir a sua voz, quando dizemos a Ele: eis-nos aqui, começa verdadeiramente o Senhor saber que queremos ouvi-lo, colocamos diante dele a nossa vida. Por isso podemos dizer: fala que o teu servo te ouve, aleluia.
Hoje, quando eu e você nos colocamos diante de Deus e dizemos, eis-nos aqui, nós estamos mostrando a Deus o quanto queremos ouvir a sua voz, aleluia. E eis aqui o segundo grande segredo para ouvirmos a voz de Deus, querer ouvi-lo. E para isso eu preciso me colocar à disposição de Deus, a cada dia dizendo, eis-me aqui. É esta a postura que mostra a Deus que eu quero ouvi-lo, que eu tenho uma vontade, uma imensa vontade de ouvir a sua voz, para andar na sua instrução e na sua orientação, aleluia. No mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 e 7, fala que o povo de Israel em certo momento pede um rei que estivesse à frente do povo. E neste momento, mais uma vez, Deus me mostra o terceiro grande segredo para se ouvir a voz de Deus, estar disposto a obedecer, aleluia. Samuel foi obediente mesmo quando não concordava com Deus, e é só ler o texto citado acima e você vai verificar isto. Quando o povo pede um rei, Samuel protestou, mas foi obediente e ungiu a Saul. Quantas são as vezes que não conseguimos ouvir a Deus, o que Deus está falando, porque não estamos na obediência. Pelo contrário, nós estamos em desobediência. Lembre-se disso. Mesmo que você não concorde muitas vezes com alguma coisa, seja obediente, obedeça, pois nesta hora o Senhor vai fazer contigo, vai te orientar naquela situação. Você poderá neste momento ouvir a voz de Deus e o seu coração será acalmado. Eis aí, meus amados, o terceiro e grande segredo para ouvir a voz de Deus: viver em obediência, aprender a obedecer, mesmo que você não concorde com o que está acontecendo. Deus quer falar a você e te mostrar o que está acontecendo. Para isso, eu e você precisamos, antes de mais nada, obedecer, independentemente se concordamos ou não. A obediência me faz ouvir a voz de Deus. Neste momento, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, tem uma outra grande lição sobre a obediência, quando ficou registrado o seguinte, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer no holocaustos e em sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Percebam, o texto diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ficar falando mal por detrás, é como iniquidade e idolatria. Melhor é obedecer, mesmo que não concordamos, pois isso será bênção para a minha vida, para a tua vida, e mais, estaremos preparados para ouvir a voz de Deus, aleluia. Saiba de uma coisa, hoje o Senhor está dizendo, Deus fala ainda hoje como falava no passado, como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, aleluia.
e Deus fala ainda nos dias de hoje. Mas será que a sua igreja tem ouvido a voz de Deus? Temos ouvido a voz do nosso Deus? Não. Quem sabe a voz de Deus através do Filho não esteja ouvida por nós, que somos a sua igreja, porque alguns destes segredos ainda não nos foi revelado, mas agora não temos mais desculpas. Hoje o Senhor nos fala a respeito destes grandes segredos. Queridos, precisamos cada vez mais conhecer a Deus e nos fazer conhecido de Deus. Temos enfatizado que todos nós precisamos amar a sua palavra, nos apegarmos a ela e vivê-la a cada dia. Precisamos querer ouvir a voz de Deus e para isso precisamos estar constantemente dizendo: Senhor, eis-nos aqui, eu quero te ouvir, andar nos teus caminhos, debaixo da tua orientação. Precisamos estar dispostos a obedecer, mesmo que muitas vezes nós não concordemos, mas não cabe a nós o julgamento. A palavra ensina que melhor é obedecer do que o sacrificar. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para isso é necessário ter intimidade com Deus através da sua palavra. É preciso estar disposto em ouvir e é preciso estar sempre dizendo: eis-nos aqui. E mais, precisamos estar dispostos em obedecer, mesmo que isso seja contrário à nossa vontade. Me permita orar por você para que esta palavra, estes segredos, para se ouvir a voz de Deus, penetre na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus. Pai amado, que a sua igreja entenda que para vivermos neste mundo tão conturbado, precisamos ouvir a sua voz. Que a sua igreja hoje possa buscar cada vez mais conhecer a Deus através da sua palavra e nos tornar conhecidos de Deus, vivendo em obediência. Que todos que hoje fazem parte da igreja desejem ardentemente em seus corações ouvir a Deus. Que todos possamos estar dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Que possamos todos estar dispostos em obedecer a sua palavra e viver debaixo da sua autoridade. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.